Olá, hoje a gente vai fundo numa das negociações mais longas e complicadas da história recente. É um acordo que demorou, acredite, um quarto de século para tomar forma. Vamos pensar um pouco. O que leva 25 anos para ficar pronto? É muito tempo, né? Imagina começar um projeto lá em 1999 e só agora, hoje, começar a ver a luz no fim do túnel. Tinha que ser algo realmente monumental. Pois é exatamente isso. Estamos falando do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Uma parceria que tem o potencial de redesenhar as rotas comerciais e, claro, as economias de dois continentes inteiros. Para a gente entender o tamanho do impacto desse acordo, primeiro a gente precisa olhar para trás, para a jornada dele. E que jornada? Foram 25 anos de idas e vindas, avanços, recuos, uma verdadeira montanha-russa de negociações. Essa linha do tempo aqui conta uma saga. Pensa só. As conversas começaram oficialmente lá em 1999. Em 2019 parecia que finalmente ia sair, sabe? Mas aí vieram novas exigências ambientais, principalmente da Europa, e tudo ficou em compasso de espera. Foi só no finalzinho de 2024 que os dois lados chegaram a um consenso político, o que finalmente abriu a porta para o próximo passo, o processo de ratificação, que deve começar para valer só em 2026. Tá, mas na prática, o que é esse acordo? O que ele faz? Bom, de forma bem simples, ele cria uma área de livre comércio gigantesca. A ideia é ir eliminando aos poucos as tarifas que hoje deixam os produtos mais caros quando são vendidos entre os países do Mercosul e os da União Europeia. E quando a gente fala gigantesca, não é força de expressão, não. Estamos falando de um mercado que de uma hora para outra vai conectar mais ou menos 700 milhões de consumidores. É uma escala absurda, com um potencial enorme para todo tipo de negócio. Agora vamos olhar os detalhes, que são bem interessantes. O Mercosul vai zerar as tarifas para 91% das coisas que vêm da Europa. Já a Europa vai fazer o mesmo para 95% dos produtos que saem daqui. Para alguns produtos do agro, tipo carne, açúcar, que são mais sensíveis, digamos assim, foram criadas cotas para não quebrar os produtores de lá. E tem um ponto super importante. O acordo está amarrado ao Acordo de Paris sobre o clima. Se alguém descumprir, o tratado todo pode ser suspenso. Bom, como em qualquer acordo desse tamanho, sempre fica aquela pergunta no ar, né? A pergunta de 1 milhão, quem sai ganhando e quem sai perdendo. Aqui no Brasil, um estudo do IPEA já começa a desenhar um cenário bem claro sobre quem vai se dar bem e quem vai ter que se virar. E essa divisão fica bem nítida aqui. De um lado, os grandes beneficiados, o agronegócio, claro, mas também o setor de calçados, celulose e até equipamentos de transporte, como aviões. Do outro lado, a gente vê a indústria de transformação, o setor de veículos, de máquinas eletrônicos. Esses vão ter que se preparar porque a concorrência europeia vai chegar com tudo. E se a gente focar no maior vencedor, o agro, os números são realmente de cair o queixo. A expectativa é que as exportações de carne de porco e de frango pulem quase 20%, as de cana-de-açúcar quase 19%. A abertura desse mercado europeu é, sem dúvida, uma oportunidade de ouro para o campo brasileiro. E quando a gente olha para o crescimento do PIB, o Brasil se destaca. A projeção é de um aumento de 0,46% até 2040. Pode não parecer um número enorme à primeira vista, mas em termos relativos é um ganho bem maior do que o esperado para os nossos parceiros do Mercosul e principalmente para a própria União Europeia, que por ter uma economia gigante vai sentir um impacto proporcionalmente bem menor. Mas o impacto não é só na economia, longe disso. Esse acordo virou uma peça fundamental no xadrez político brasileiro. Vamos entender um pouco melhor como essa jogada funciona. E para decifrar essa dimensão política, a frase do cientista político Josué Medeiros é perfeita. A ideia de uma vacina é uma analogia muito poderosa. A lógica é a seguinte: ao fechar um dos maiores acordos de livre comércio do mundo, o governo cria uma espécie de escudo. Fica muito mais difícil acusar a gestão de ser ideológica demais ou contra a iniciativa privada. Na prática, é quase como um selo de pragmatismo econômico. E os ganhos políticos são vários. Primeiro, ajuda a melhorar a relação com o agronegócio, um setor que historicamente não é tão próximo. Também diminui a resistência de parte da elite econômica. E claro, vira uma bandeira fortíssima para usar na campanha de 2026. Fora que, lá fora, consolida a imagem do Brasil como um ator global importante que negocia e fecha acordos. Só que o acordo não é uma unanimidade. A questão ambiental é talvez o ponto mais delicado. E aqui as opiniões se dividem de uma forma bem radical, colocando o governo de um lado e várias organizações da sociedade civil do outro.
Pela visão do governo, o acordo é um aliado. A ministra Marina Silva defende que foi justamente a confiança da Europa na agenda ambiental do Brasil que ajudou a destravar as negociações. A aposta é que o tratado pode até servir de incentivo para práticas mais sustentáveis por aqui. Mas organizações como o Inesc, por exemplo, enxergam a coisa de um jeito bem diferente. O alerta delas é para o risco de mais desmatamento, para abrir espaço para mais lavoura e mais mineração. E apontam também para um problema mais de fundo, que chamam de reprimarização, ou seja, reforçar um modelo em que a gente exporta matéria-prima barata, como soja e minério, e importa produtos industrializados, que valem mais. A crítica é que as regras ambientais do acordo não seriam fortes o bastante para impedir isso tudo. Bom, com o acordo político finalmente fechado, muita gente pode pensar, ufa, acabou a parte difícil. Mas a verdade é que uma nova etapa, talvez ainda mais complicada, está só começando. Vamos ver como isso funciona. Primeiro, vem a assinatura formal. Depois, o texto vai para o Parlamento Europeu, onde a resistência já é grande. E aí vem o passo final, o mais longo e perigoso: a ratificação individual nos congressos de cada um dos países dos dois blocos. Isso mesmo, qualquer um dos mais de 30 países envolvidos pode simplesmente vetar o acordo. Ou seja, essa novela ainda tem muitos capítulos pela frente. E tudo isso nos traz a pergunta final. Será que esse acordo histórico vai mesmo inaugurar uma nova era de comércio mais justo e sustentável? Ou será que ele vai acabar só reforçando os velhos padrões de troca desigual que a gente já conhece há séculos? A resposta, ao que tudo indica, vai ser construída nos próximos anos. Valeu por acompanhar essa análise com a gente.